Se você quer estudar design gráfico em 2023, mas não sabe como, fica aqui comigo neste vídeo que eu vou te dar dicas valiosas para você aprender design gráfico ainda em 2023. Vamos lá? A primeiríssima coisa que a gente precisa fazer é ter em mente quais são os motivos pelos quais estamos estudando design gráfico. Até mesmo anotar é muito válido. Você anotar em uma frase qual que é o motivo pelo qual você está estudando design gráfico hoje. Quando eu estava lá no ensino médio, as matérias que eu mais tinha dificuldade em aprender eram as matérias que eu tinha... quando eu ia estudar, eu pensava, meu Deus, pra que eu tô estudando isso? Quando que eu vou usar isso na minha vida? Era aquele eterno sentimento de inutilidade para aquele conhecimento. A gente sabe que conhecimento não é inútil, ele nunca é demais, porém, alguns conhecimentos que a gente não dava função no ensino médio, ou se você está no ensino médio agora, você deve estar se sentindo assim nesse exato momento, todos os conhecimentos que a gente não dá uma função, acabam sendo mais difíceis de aprender. E assim vai ser com o design gráfico. Se você não der uma função para ele, você vai ter dificuldade de aprender. Se você está estudando design gráfico por obrigação, mas não é alguma coisa que você quer fazer realmente, aí você para e tem uma conversa com as pessoas que estão te obrigando a fazer isso, ou você mesmo tem uma conversa interna e reflita se realmente vale a pena continuar fazendo isso, senão pode ser que você esteja apenas perdendo seu tempo. Mas, para quem tem realmente motivos plausíveis e quer estudar design gráfico, anotar esses motivos, ter isso em mente e ter isso muito claro e bem definido é primordial para conseguir estudar. Existem 3 formas principais pelas quais você pode aprender design gráfico. A primeira delas é de maneira autodidata, ou seja, você mesmo vai atrás dos conteúdos, você mesmo monta a sua grade curricular, ali as suas matérias que você vai estudar, e você por você mesmo vai estudando, vai fazendo atividades e vai se autocobrando. A segunda forma é através de cursos. Você pode adquirir cursos online ou fazer de maneira presencial, e aí a própria pessoa já montou toda a grade curricular ali, já separou todos os conteúdos pelos quais você vai estudar, e aí você vai seguindo essa ordem ali proposta pelo curso de conhecimentos e também as atividades propostas pelo curso. A terceira maneira é através de faculdade. E aí você vai escolher uma faculdade ou presencial ou EAD, onde você vai ter a grade também curricular e você vai ter que ir de maneira presencial ou até mesmo conectar a aula online para você estudar junto com o professor que está ali te guiando. E definir a forma principal pela qual você vai estudar design gráfico não é uma tarefa tão simples quanto parece, porque tudo depende muito de como você está hoje, em que momento você está, se você tem dinheiro para investir, se você não tem dinheiro para investir, se você sabe estudar sozinho, se você não sabe estudar sozinho, porque afinal, estudar de maneira autodidata, estudar os cursos sem um professor guiando, sem aquela cobrança de provas, não é para todo mundo. Muitas pessoas conseguem fazer isso e muitas pessoas não conseguem fazer isso. Então preste muita atenção na hora de tomar essa escolha, de tomar essa decisão, para que você escolha a melhor opção para ti nesse exato momento. Eu tenho um vídeo falando sobre as 3 diferenças, sobre as diferenças dessas 3 maneiras de estudo. Eu vou deixar no card aqui em cima para você assistir depois que acabar esse vídeo, caso você queira se aprofundar um pouco mais nesse assunto. E a próxima coisa que eu julgo uma das mais importantes também, na verdade tudo é importante aqui nesse vídeo, mas essa faz muita diferença, que é estudar design gráfico. Eu vejo muitos designers gráficos iniciantes deixando os estudos de design gráfico de lado, focando apenas no software de criação, focando em qualquer outra coisa, menos os estudos de design gráfico. Você vai aprender sobre teoria das cores, sobre tipografia, usos de imagem, você vai aprender sobre pixel, polegada, resolução, você vai aprender sobre processos de criação. Existem uma infinidade de assuntos sobre design gráfico que você precisa aprender antes de qualquer outra coisa. Então, para você estudar design gráfico, foca primeiro nos estudos de design gráfico. Parece uma coisa meio óbvia, mas para quem está de fora da profissão, para quem está conhecendo esse mundo agora,
não consegue diferenciar muito bem uma coisa da outra. Então fica a dica aqui para você estudar realmente design gráfico. Foca nisso nesse momento, foca nos fundamentos de design, na base do design gráfico, para depois você pensar em estudar áreas de atuação, para depois você pensar em estudar os programas de criação. Combinado? E além de você estudar design gráfico, existe outra coisa super importante que anda junto com os nossos estudos, que é a prática. Assim como toda profissão, é muito importante praticar. Porém, no design gráfico, você precisa praticar ainda mais para conseguir aprender. Os designers gráficos melhores que estão no mercado, que conseguem se destacar, são os designers que praticam design gráfico. Eu te falo isso porque no começo da minha carreira, o que mais acelerou o meu processo de aprendizado e também o que mais acelerou a conquista de clientes foi a prática. E praticando, a gente também desenvolve portfólio, que é muito importante para nós designers gráficos. Então, desde o início, você precisa praticar e pode ser com exercícios simples, com coisas bem mais simples do que você imagina. Praticar design gráfico não é simplesmente você abrir uma prancheta no Photoshop e desenvolver ali o seu criativo e desenvolver o seu design. Tem coisas que vêm antes disso, como por exemplo, você pegar uma peça de design gráfico e você fazer uma análise minuciosa, uma análise das fontes que foi escolhida, uma análise das imagens que foram escolhidas, e aí você vai treinando o seu olhar, você vai treinando o seu feeling ali para o design gráfico. Você pode praticar de diversas outras formas sem antes ter o programa de criação, e depois que você tiver o programa de criação, também existem inúmeras formas pelas quais você pode praticar design. No final desse vídeo, eu vou deixar 2 vídeos, um sobre como praticar design gráfico sem programas e outro sobre como praticar design gráfico com o uso de programas também, que vai te ajudar a estudar design gráfico. Não negligencie essa parte de praticar. É sério, para que você consiga aprender design gráfico, você vai precisar praticar, e quanto mais você praticar, se você conseguir com uma frequência de todos os dias, é melhor ainda para você e para sua carreira. Outra coisa que existe no mundo nosso aqui dos designers gráficos, caso você esteja iniciando agora, é a busca de referências. Se você está começando, você já deve talvez ter ouvido falar sobre isso, mas nós designers, nós ficamos o tempo todo consumindo referências. As referências nos ajudam a criar, a ter mais repertório cultural para que a gente consiga desenvolver peças diferentes e que nosso estoque de criatividade, digamos assim, ele nunca cabe. E para você estudar design gráfico, você precisa também considerar esse consumo de referências como uma forma de estudo. E você pode consumir referências de diversas formas, seja entrando em sites aqui, eu também tenho vídeo no canal, vou deixar o link aqui embaixo. Você pode assistir séries, filmes, livros, ler livros no caso, né? Não vai assistir livro. Mas enfim, você vai consumir essas coisas com um olhar crítico de design gráfico. E nunca deixe de ver as referências designer. Se você está estudando agora de maneira autodidata, encaixe ali na sua rotina um momento do dia onde você vai ficar apenas consumindo referências. Seja 15, 20, 30 minutos, o tempo que você tiver, você vai passar ali no seu dia apenas consumindo referências, sem a finalidade de fazer um projeto específico, por exemplo, sem a finalidade de você ir ali buscar referências para fazer alguma coisa, e sim buscar referências apenas para abastecer o seu cérebro e abastecer o teu repertório cultural. Outra coisa que pode te ajudar nos seus estudos de design gráfico agora em 2023 é você praticar com briefings fictícios. Isto é, existem briefings que são uma simulação de um cliente real. E aí você já vai se acostumando com a ideia do briefing, você já vai se acostumando com a ideia de que você não vai estudar, não vai praticar somente o que você quer, e sim que você terá desafios. Caso você tenha interesse em adquirir briefings fictícios, em saber mais sobre isso, em praticar design gráfico, eu tenho um produto chamado Destrave Seu Portfólio, que trata-se de um combo de conteúdos, onde tem um e-book que fala tudo sobre portfólio para você ir desenvolvendo o seu, e também tem os briefings fictícios, que são 50 briefings fictícios para praticar design gráfico com diferentes projetos.
Eu vou deixar o link aqui embaixo também, caso você tenha interesse. Outra coisa que eu vejo muitos designers gráficos que estão iniciando negligenciando, e é meio que um costume nosso, da cultura brasileira, é negligenciar a leitura de livros. Porém, contudo, entretanto, todavia, ler livros são essenciais se a gente quer se tornar um profissional de respeito. Porque nos livros a gente consegue encontrar conteúdos bem aprofundados sobre os assuntos e a gente consegue imergir mais no assunto. Quando eu venho aqui na cadeira, sento para gravar para vocês, eu já consumi muito livro, muita referência e eu filtro um pouco das informações e trago para cá. Porém, se você quiser aprofundar ainda mais, ter mais conhecimento, o livro é primordial. Existem diversos livros de design gráficos que são muito bons no mercado. Tente pegar sempre os mais atuais, não pega uma coisa muito obsoleta, porque talvez vai ter mudado muita coisa de lá para cá, mas os fundamentos do design, as bases do design, a teoria da cor, a tipografia são coisas que nunca mudam, então você consegue consumir muito conteúdo bom e de profundidade quando você ler livros, né? Então não deixa de ler livros, pelo amor de Deus, eles são muito importantes, eu vejo muita gente negligenciando e eles são a base de todo conhecimento. Por mais que você encontre conteúdos na internet, os livros são bem mais profundos e bem melhores, assim é meu ponto de vista. Não deixe de aproveitar também o seu processo. Eu vejo muita gente focando lá na frente, olhando só lá no resultado que vai obter, olhando só lá na frente quando tá cobrando 10 mil, 20 mil, 30 mil por projeto, porém se esquece de curtir o processo e aproveitar. Designer, quando tu vai sentar para estudar, aproveita ali o teu momento de estudo, aproveita isso que tu tá vivendo hoje, não bate o olho lá na frente, fica ali no teu presente, que ele é muito importante para que você se mantenha fazendo isso constantemente. Se você olhar muito lá para frente, focar muito lá na tua carreira, enfim, lá para frente, quando você já está de uma maneira consolidada no mercado, você acaba esquecendo das pequenas coisas, dos pequenos progressos que você está fazendo hoje e a chance de tu desistir é muito grande. Então foca no hoje, foca nos teus pequenos progressos, nas suas pequenas conquistas. Se compare com o que você foi ontem e não com o que você vai ser amanhã, que isso é muito importante para que você consiga se manter no foco ali, estudando design gráfico constantemente. Lembre-se que a constância ela é muito importante para você aprender design gráfico, para você conseguir evoluir na sua profissão e também evoluir na sua vida. Se esse vídeo te ajudou a estudar design gráfico, não esquece de deixar um like como uma forma de agradecimento, porque eu estou disponibilizando esse conteúdo gratuitamente aqui para vocês, que eu demorei muito tempo para aprender e adquirir muito livro, curso, enfim, para conseguir passar isso para vocês. Se você se interessa por assuntos como este, sobre design gráfico, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, que toda semana tem 2 vídeos novos por aqui. Agora eu vou deixar na tela os vídeos que prometi para vocês, também na descrição aqui do vídeo vão ter vários links que vão complementar esse assunto, então eu indico você continuar maratonando o canal para que você consiga estudar design gráfico. Um beijo e tchau!